Bom dia, meus amores! Olha, eu aqui de novo na manhã dessa terça-feira para darmos continuidade aos nossos estudos agora com Ciência, capítulo 4. Hoje eu estarei dividindo o capítulo em duas partes e nós vamos trabalhar sobre notícias e novidades. Neste capítulo nós iremos estudar os meios de comunicação como instrumentos que promovem o intercâmbio de informações e a conexão entre o grupo humano. Então, nós vamos encontrar lá no material de vocês essa ilustração. Tem um pequeno texto, quero que vocês observem bem essa imagem. Observem os meios de comunicação que encontram-se nessa imagem e que, posteriormente, na página 41, vocês respondam aos questionamentos. Então, os meios de comunicação ajudam as pessoas a se informarem e a se conectarem. Eles são responsáveis por levar muitas informações a lares, escolas, locais de lazer e de trabalho. São filmes, músicas, tendências de modas, notícias sobre o clima, notícias sobre política, notícias sobre economia, notícias sobre esporte, sobre arte, entre outras informações que nós recebemos aí diariamente por diversos meios de comunicação. Os meios de comunicação apresentam esse nome porque foram criados para que as pessoas se comuniquem, se relacionem e troquem informações entre si. É por isso que podemos dizer que promovem o diálogo entre os mais variados grupos humanos. Antigamente, a forma que essa imprensa chegava à população era bem diferente da forma que nós conhecemos hoje. No mundo antigo, os líderes políticos ordenavam que as notícias sobre o governo fossem impressas em tábuas de madeira, placas de argila, entre outros materiais, para depois serem espalhadas por vários lugares. E no Egito Antigo não foi diferente. No Egito Antigo, eles utilizavam as folhas de papiro, que é uma planta de origem africana, que eles recolhiam a folha, ela passava por um processo, depois secava e posteriormente era escrito o que eles queriam que divulgasse para os demais moradores daquela localidade ou daquela cidade. E nós temos aqui a imagem de um jornal, podemos dizer assim, onde eram colocadas as notícias e eram espalhadas por outras pessoas para que chegasse até as demais pessoas essas informações. Já lá na Roma antiga, exigia-se que as decisões do governo fossem afixadas em locais públicos e visíveis a todos os moradores da cidade. Essas informações também eram enviadas a todo o Império Romano para que seus habitantes soubessem o que acontecia na capital, ou seja, lá em Roma. E há cerca de 700 anos, os trovadores andavam pelas diversas regiões da Europa narrando o que quisessem ouvir, seus poemas, seus contos e histórias. Os trovadores também eram responsáveis por espalhar a notícia dos reinos vizinhos por onde passavam. Nessa época, a comunicação ela já era oral. E aí nós temos uma ilustração onde nós temos aí duas pessoas que eles andavam com instrumentos e eles contavam histórias para a população através de contos, de poemas, e eles eram conhecidos como os trovadores. Já ao longo dos anos, esse meio de comunicação ele veio se modificando. E aí começou a era dos jornais impressos, que aconteceu por volta de 1450, depois da invenção de máquinas de impressão, aprimorada pelo alemão Johannes Gutenberg, que os jornais em papel foram publicados.
A partir de 1605, apareceram os primeiros jornais impressos mecanicamente na América, na Alemanha, na Itália e na França. No continente americano, o primeiro jornal começou a circular nos Estados Unidos em 1990. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, os jornais impressos já existiam e circulavam por vilas e cidades. Porém, os governantes daquela época não aceitavam que esses jornais circulassem. Então, no Brasil, era bem complicado se ver esse tipo de jornal impresso quando nós ainda éramos colônia de Portugal. Mas, oficialmente, o primeiro jornal brasileiro, de fato, ele foi publicado no ano de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, e chamava-se de Gazeta, o jornal Gazeta, lá no Rio de Janeiro. Aumentando o volume. Outro meio de comunicação conhecido é o rádio, que é bastante conhecido, que nós temos aí em 90% dos lares, não é mesmo? O rádio surgiu há muitos anos atrás. Esse surgimento desse aparelho, ele está relacionado com invenções de um cientista italiano que nós chamamos ele aí de Guglielmo Marconi. Em 1895, Marconi conseguiu transmitir mensagem por meio de ondas que se propagaram no espaço. No início, as mensagens faladas eram enviadas a curta distância, porém, com o auxílio de novos aparelhos, a mensagem passa a alcançar distâncias cada vez maiores. Nos rádios, discursos políticos, músicas, sermões, notícias sobre economia, esporte, entre outros, passaram a chegar rapidamente a lugares de todo o mundo. A primeira emissora de rádio do Brasil, ela foi inaugurada no ano de 1923. Olha só quanto tempo depois. O jornal foi em 1808 e o rádio ele foi inaugurado em 1923. Os empresários Roquete Pinto e Henri Monziri ficaram conhecidos como os pioneiros da radiodifusão no país. Fundaram a emissora Rádio Sociedade, também no Rio de Janeiro. Nós tivemos o primeiro jornal, ele foi o Gazeta, lá no Rio de Janeiro, e a primeira emissora de rádio foi a Rádio Sociedade, também no Rio de Janeiro.